Shalom Hashem, esse que vos fala, pastor Ayrton, da Igreja de Jesus. Nessa parte 4 do estudo sobre dom de línguas pentecostais. Vimos nos vídeos anteriores que o dom de língua é o último da relação dos dons que Paulo faz na lista. É o último e o penúltimo. Falam todos em diversas línguas, interpretam todos no capítulo 12, verso 30. Os 13 dons. E aqui nós chamamos a atenção. São todos apóstolos? São todos profetas? Quando você diz apóstolo, irmão, veja bem, se você se chama de apóstolo, um apóstolo que não é apóstolo, Deus deu um dom de apostolado para aqueles que construíram a doutrina da igreja. Então ele não dá mais esse dom. Os profetas ele ainda dá. Os doutores ele ainda dá. Que é a interpretação da doutrina dos apóstolos, né? Aplicação. Os doutores, a mesma coisa. Aí vem fazer milagres, curar, falar em línguas, interpretar. Então, primeiramente, os apóstolos. Então veja que Paulo está dizendo que a doutrina dos apóstolos, doutrina significa ensino, né? Gestão litúrgica eclesiástica. Então nós estamos falando de uma questão de gestão do dom, de um dom chamado dom de línguas, que é inferior ao de profecia. Você não precisa falar em línguas para profetizar. Não precisa falar em línguas e interpretar para poder profetizar. Veja bem, a volta que se dá para a profecia. Deus não pode inspirar você para você profetizar com a palavra de Deus? Então esse que profetiza com a palavra de Deus cumpre perfeitamente o objetivo de línguas e interpretação de línguas, que é profetizar, como Paulo diz. Além disso, esse dom de línguas, ele está sendo muito usado para autenticar nas reuniões evangélicas a presença e a autoridade do Espírito Santo. Embora nós já vimos nas partes anteriores que esse dom de línguas é idiomas, dom de dar idioma instantâneo, aprendizado instantâneo de idioma, que a pessoa esquece, e interpretação desse idioma. Então é um conhecimento instantâneo e passageiro. Você não vai sair falando inglês porque Deus lhe deu o dom de língua de falar inglês e interpretar o inglês. Nem vai ser tradutor de inglês por causa disso. É um dom instantâneo, com objetivo instantâneo, que nós vimos de evangelizar os infiéis, os indoutos do evangelho, da doutrina. Então Paulo diz aqui, claramente, maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que esses interprete para que a Assembleia receba edificação. E no caso de haver interpretação, ele vai ser igual ao que profetiza. Se você profetiza com a palavra de Deus, como eu estou fazendo agora, estudando, ensinando a você a doutrina do apóstolo Paulo, a pessoa que estivesse falando e dando esse estudo numa língua, interpretando, estaria fazendo a mesma coisa que eu. O mesmo mérito ele teria. Mas é muito popular esse dom de línguas. Mas se o dom de línguas não interpreta e não profetiza, não dá ensino, revelação, ciência, como Paulo diz, para que serve? Para popularizar o Pentecostes, a denominação pentecostal. Cuidado, cuidado. Cuidado que no outro vídeo nós vamos mostrar que Satã está entrando, se já não entrou em diversos cultos evangélicos, para usar a carne, zombar do dom verdadeiro de línguas que existe. Eu creio que existe, Deus ainda dá. Você é um missionário, não sabe falar aquela língua e tem pessoas precisando ouvir a mensagem, Deus é capaz de dar a você em oração o dom de falar a língua daqueles a quem você vai evangelizar e precisa encontrar para evangelizar. Então Paulo
Ele, no capítulo 4, faz uma gestão correta da ordem do culto. Também não vimos que não é para ficar falando 2 ou 3 numa língua, muito menos numa língua que não é língua, não é idioma. A língua de capítulo 14 de 1 Coríntios é idioma. Não deixe ninguém enganar. Isso não é língua do céu, do anjo, é um idioma. E se fosse língua do anjo, nós já vimos a pergunta retórica do capítulo 13 de Paulo, quando ele pergunta se eu falasse a língua dos anjos, mas ele não fala. Por quê? Porque o anjo fala em hebraico. Jesus falou em hebraico, aramaico para ele, na língua, no idioma, em Damasco. E ele ouviu e entendeu as palavras perfeitamente, sem receber o dom de interpretação. Cuidado, irmãos, cuidado. Esse movimento está perdendo o rumo. Nós vamos falar ainda dos erros do movimento pentecostal, dessas línguas de anjos, de mistério. Não é? Jesus, veja bem, Jesus em João 20, 22, ele soprou sobre os discípulos enquanto ascendia o Espírito Santo. Você pode ler lá em João 20, 22. Não é? Paulo fala que a salvação é pela fé, não é pelo dom de línguas. Então, o movimento pentecostal que diz que a salvação é dada por um segundo batismo no Espírito Santo está mentindo, distorcendo a doutrina bíblica. É por fé. Eu pergunto para os irmãos, se não acredita nisso, está fazendo papel de filho de diabo dizendo uma coisa dessa. Está botando abaixo a doutrina dos apóstolos da Bíblia. Sola Escritura, sola fide, princípio protestante da reforma, se passando por protestante que não é nem cristão quem prega isso. Não entende a doutrina de Cristo, não é cristão, está fazendo o papel do diabo. Em Atos 13, lá, quando Elimas, o mágico, estava filho do diabo, estava querendo deturpar e corromper os caminhos do Senhor, a doutrina de Paulo, os apóstolos do Senhor Jesus. Então, como é que uma pessoa interpreta, depois de tudo isso, que o dom de línguas é falar babagalogô, gagalogô, não é. Falar idiomas instantâneos, interpretar idiomas instantaneamente para uma audiência de estrangeiros. Todo esse fenômeno é o mesmo. Aí você pergunta, mas lá aí em Atos, quando Paulo batiza Cornélio, Cornélio era o quê, meu irmão? Era italiano, falava o quê? Latim. Os seus servos eram de outros países. Pedro era o quê? Judeu, falava o quê? Hebraico. Cornélio falou em hebraico para Pedro, quando ele recebeu o dom. Não foi babaluga, gugaluga, ele falou em hebraico. Cuidado que esse dom está sendo, a gestão desse dom nas igrejas pentecostais está sendo deturpada e Satã e os filhos do diabo estão se aproveitando. Eu vou falar mais sobre isso. O efeito Kundalini que está entrando e penetrando nas igrejas. E aqui no Brasil, nós poderíamos chamar esse efeito de efeito Umbanda, né? Que já foi também detectado em vários cultos chamados evangélicos. Então veja, a gente pode falar qualquer língua que quiser com Deus, mas não vem dizer que isso é o dom de Atos dos Apóstolos. Não é. Não é o dom do Pentecostes, não é. Não é o dom do Espírito Santo, não é. Pode ser um dom pessoal nosso, da nossa alma, uma capacidade natural, psíquica que nós temos, mas não é o dom de Pentecostes. O dom de Pentecostes é idiomas, tradução e fala instantânea pelo Espírito Santo para conversão de estrangeiros no culto da igreja. Então, Atos 19, quando Paulo encontra aqueles que estavam em Efésios, onde que eram 12 discípulos, eles eram o que? Judeus, na sinagoga de Efésios. Eles falavam o que? Hebreu. E havia o que na sinagoga? Era uma sinagoga em Efésios, de língua grega, romana, línguas, idiomas. Foi o mesmo fenômeno de Atos 2, mesmo fenômeno de Atos Cornélio, Atos 4, estou certo? Então havia uma sinagoga em Efésios, judeus, gregos,
romanos, latinos e outras nacionalidades. Deus quer lhe dar o Espírito Santo. Ele não quer lhe dar. Em Lucas 11:13, Jesus diz: Deus, o Pai, dará o Espírito Santo a quem lhe pedir em nome de Jesus. Não é isso? Mas, veja a heresia, a salvação é pelo arrependimento e fé, não é por dons espirituais, a não ser o dom da fé. É o dom da fé. A fé é derramada no coração pelo Espírito Santo, como o amor de Deus. Então, cuidado com esse dom, arrependa, irmão, não faça mais isso na igreja. Faça uma boa gestão eclesiástica do seu culto, pastor, missionário, evangelista, porque Satã é espírito, não é? E os filhos deles, do anticristo, querem enganar e mentir, se passando por quem? Pelo Espírito de Deus. Cuidado. Provai os espíritos para saber se são de Deus, diz a Bíblia. Isso não é blasfemar contra o Espírito Santo, irmão. Provar os espíritos é uma ordem, é um mandamento. Jesus disse que edificaria a sua igreja. E ele edificou, ele deu dons e descreveu os dons. Mas Deus pode fazer qualquer coisa, ele pode falar numa língua que ninguém entende. Pode, mas ele não fez. Então você está baseando o seu culto, a sua gestão eclesiástica e a sua gestão litúrgica numa ignorância absoluta. Porque Deus não fez. Ele pode, mas não fez. Ele escolheu a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus e enviou o Filho para morrer por esta verdade, por esta doutrina que ele edificou. Ele construiu a sua igreja com essa doutrina. E agora o diabo quer destruir com falsas doutrinas, como diz Pedro, doutrinas de perdição. Vamos lá em 2 Pedro. Os escarnecedores estão rindo, muitos desses, como aeroporto, a igreja do aeroporto de Toronto, no Canadá, aonde os pastores estão rindo, o diabo está rindo daquele povo, se passando por cachorro, passando por gato, se dizendo Espírito Santo. Claro que é o diabo se passando por cachorro, por gato, dizendo que é dom do Espírito Santo, se passando por bêbado. Não é esse o dom de Pentecoste. Nós já vimos que o dom de Pentecoste não é esse. Então, eles são movidos por cobiça, com palavras cheias de astúcia. Faz com que o caminho da verdade do Evangelho seja caluniados, e muitos seguirão as suas desordens. Quem são esses? Falsos doutores, como foram os falsos profetas Balaão. Introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas, heresias de perdição em outras traduções. Chegarão ao ponto de renegar o Senhor que os resgatou. Renegar o Senhor Jesus que os resgatou na cruz é negar a importância do sangue expiatório de Cristo. Negar a importância da doutrina dos apóstolos. Esses falsos doutores, falsos pastores, falsos apóstolos, eles introduzam disfarçadamente seitas perniciosas. Está vendo? Pedro já nos alertou. Você não abre o olho se você quiser continuar na ignorância, é um pecado. Tá? E Pedro diz, eles querem permanecer ignorantes. Deixar o caminho reto. Qual é o caminho reto? A doutrina sã dos apóstolos de Jesus Cristo. Essa história de língua babalaô, gagalá, gugugu, gagalá, começou no século XX para cá, irmão. Isso não existia, não. Todos os cristãos anteriores acreditavam no dom de língua como sendo idioma. Inclusive, um dos missionários que trouxe isso nos Estados Unidos no começo do século XX, tinha viajado para a Índia, chegou lá e não falou o idioma hindu. Ele voltou e depois se enveredou por esse caminho da língua babilônica.
Então eles se tornaram o quê? Louco, esse profeta louco. E olha, o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. A igreja de Toronto, que fala essas línguas babilonês, tá lá feito cachorro, cheio de imundícia, a boca dele tá cheia de imundícia. E aí entra Satã. E aí entra Satã com a sua imundícia. Vem o hinduísmo, vem a cobra, a serpente Quíria, que é a mesma cor dos cultos aí, em que você tem pastores e pastoras balançando a cabeça de como a cobra do culto hindu, e vai descendo mais e mais, irmão. A droga, o adultério, como você vê lá nos cultos da mulher do pastor Todd Bentley, nos Estados Unidos, balançando a cabeça, uma oriental, com o efeito do demônio Quíria do culto hinduísmo, e pregando no púlpito. A imoralidade, tem os olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecado, então não se arrepende, né? Deixa a mulher, não se arrepende de seus pecados, não resiste às tentações, deixa a mulher, deixa a família, os filhos, como o Todd Bentley lá nos Estados Unidos fez isso com a namorada. Mais recentemente o pastor Benny Hinn também deixou a mulher por uma secretária, uma amante. Então esses homens querem explorar com palavras cheias de astúcia, corrompendo os caminhos retos do Senhor, como fez Elimas o mágico, diante de Paulo e do procônsul. Está lá no capítulo 13. Então lá no capítulo 13, Paulo diz a Elimas o mágico: então Saulo, chamado também Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos e disse: será que ele falou língua estranha porque estava cheio do Espírito Santo? Não. Falou na língua que o mágico, o bruxo, o hindu, entendia. E disse: filho do demônio, cheio de todo engano e de toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor. Eis que agora está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego. Não verás o sol, né, até nova ordem. Caíram logo sobre ele a escuridão e as trevas, e andando à roda, buscava quem lhe desse a mão. Isso aí que foi Paulo, cegou o mágico, Elimas o mago, que o confrontava em Chipre, na ilha de Chipre. Capítulo 13 de Atos está aqui. Filho do diabo, corrompendo os caminhos retos do Senhor. Filho de quem? Do demônio, cheio de todo engano, de toda malícia e astúcia, inimigo de toda justiça, não cessa de perverter os caminhos retos do Senhor. Aí o perigo, irmão, estamos cercados de filhos do demônio, com astúcia e engano, querendo corromper a doutrina dos apóstolos. Então mostra nas escrituras que o babalauês, bababuga, guga, guga, é doutrina apostólica de línguas. Prove nas escrituras, está aí a escritura. O Espírito Santo não foi dado, irmãos, a não ser quando Jesus soprou sobre os apóstolos. Está lá em João 7,39. Que o Espírito Santo não tinha sido dado ainda por Jesus, por ele não haver sido glorificado. Foi preciso Jesus ser glorificado para que ele pudesse enviar o Espírito Santo em Pentecostes, os 50 dias da Páscoa. Olha como é um preço caro que Jesus pagou para nos batizar com o Espírito Santo. Agora vem uma pessoa achar que o Espírito Santo está brincando de cachorro, está brincando de gato, não é? Está brincando de terapia, de relaxamento, de gargalhada, irmão. Hindu faz aquelas gargalhadas lá no culto hindu. Então, irmão, cuidado, pastor, evangelista, com a gestão da sua liturgia na Bíblia, com a gestão dos dons de língua. Cuidado. Porque a Kirlian, que é a cobra Kundalini da yoga, do hinduísmo, está entrando na cabeça de pastores para fazer isso. E de cultos. Ele é chamado Espírito Santo